Beleza pura, maravilha. Eu me chamo Anderson, estou falando aqui do Rio de Janeiro. Eu quero falar com vocês hoje a respeito da prática de esmola, da prática de obras de caridade. Praticar esmolas significa praticar obras de caridade, fazer obras de caridade, entendeu? Todo tipo de obras de caridade. Então a Bíblia traz a informação. A Bíblia relata no Velho Testamento que as obras de caridade têm a capacidade de fazer expiação pelos nossos pecados, entendeu? As obras de caridade são capazes de perdoar os nossos pecados, apagar os nossos pecados. Isso é relatado no Velho Testamento e é confirmado no Novo, entendeu? Então diz assim lá no Velho Testamento: a esmola livra da morte e purifica de todo o pecado. Os que praticam esmolas terão longa vida. Tobias 12:9. O livro de Tobias você não encontra na Bíblia dos Evangélicos. Essa Bíblia dos Evangélicos, traduzida por João Ferreira de Almeida, faltam 7 livros. E o livro de Tobias não é um livro apócrifo. Os livros apócrifos foram os livros que não foram incluídos na Bíblia da Igreja Católica, e o livro de Tobias faz parte da Bíblia da Igreja Católica. Então ele não é um livro apócrifo. Então nessa Bíblia dos Evangélicos faltam 7 livros. Eu aconselho você a ler esses livros que faltam, porque tem mensagens importantes lá, como essa daí que está na tela. Então o Velho Testamento relata que as obras de caridade têm a capacidade de perdoar os nossos pecados, fazer expiação dos nossos pecados. Eu vou ler para você mais um versículo lá do Velho Testamento e depois eu vou ler alguns versículos do Novo Testamento confirmando isso. Então diz assim lá no livro de Eclesiástico 3:30. O livro de Eclesiástico você também não encontra na Bíblia dos Evangélicos, somente na Bíblia da Igreja Católica ou na Bíblia de Jerusalém, que é a Bíblia que eu uso, entendeu? A Bíblia de Jerusalém. Então existe o livro de Eclesiastes e o livro de Eclesiástico. Eu vou ler para você agora esse versículo no livro de Eclesiástico. A água apaga a chama e a esmola expia os pecados. Entendeu? A água apaga o fogo. A água apaga o fogo. E as obras de caridade apagam os pecados, entendeu? Eclesiástico 3:30, confira aí. Então o Velho Testamento relata que a prática de esmolas, que é fazer obras de caridade, tem a capacidade de fazer expiação dos nossos pecados, apagar os nossos pecados. Vou ler para você mais um versículo no livro de Tobias. Diz assim: toma de teus bens para dar esmola. Nunca afastes de algum pobre a tua face, e Deus não afastará de ti a sua face. Regula a tua esmola segundo a abundância de teus bens. Se tens muito, dá mais. Se tens pouco, dá menos.
mas não tenha receio de dar esmolas, porque assim acumulas um bom tesouro para o dia da necessidade. Pois a esmola livra da morte e impede que se caia nas trevas. Dom valioso é a esmola, para quantos a praticam na presença do Altíssimo. Tobias capítulo 4, versículos 7 a 11. As obras que não salvam são os rituais da lei de Moisés. Todos aqueles rituais lá, dízimo, guardar o sábado, sacrifício de animais, proibição de comer alimentos, todos aqueles rituais que sofreram uma reforma no Novo Testamento, foram reformados. Essas obras não salvam porque são obras mortas, obras que foram reformadas no Novo Testamento. Jesus Cristo é o reformador da lei de Moisés. Mas as obras de caridade salvam sim. É relatado no Velho Testamento e é confirmado no Novo. Eu vou ler para você mais um versículo do Velho Testamento. Diz assim: Tu, porém, sê indulgente para com os humildes, não os faças esperar tuas esmolas. Por causa do mandamento, socorre o pobre em sua necessidade. Não o despeças sem nada. Sacrifica o teu dinheiro por um irmão e um amigo. Não se enferruja ele à toa debaixo de uma pedra. Acumula um tesouro segundo os preceitos do Altíssimo. Ser-te-á mais útil do que o ouro. Fecha a tua esmola nos teus celeiros, ela te livrará de todo mal. Mais forte, mais do que forte escudo e lança poderosa. Por ti ela combaterá o inimigo. Eclesiástico 29, 8 a 13. Esse versículo falou tudo, cara. Esse versículo revela tudo sobre a prática de esmolas, a prática de obras de caridade. Então, diz esse versículo que quem pratica obras de caridade acumula um tesouro no céu, acumula um tesouro. E essa prática será mais útil do que o ouro, e ela livrará de todo mal, e ela é mais forte, é como um escudo e uma lança poderosa, e tem capacidade de combater os inimigos. Eclesiástico capítulo 29, versículo 8 a 13. Então, o que é praticar esmolas? É fazer todo tipo de obras de caridade, cara. De graça, entendeu? Sem cobrar nada. Você pode cortar cabelo de graça, pode dar aula de jiu-jitsu de graça. Você pode dar uma palestra de graça. Toda boa ação que você fizer de graça, sem cobrar, tá valendo. É uma obra de caridade, é uma esmola. E vai te servir muito no dia da necessidade. E vai combater o inimigo por você. É o que a Bíblia relata no Velho Testamento. Então, você pode dar assistência aos mendigos, levar comida para os mendigos, roupas. Você pode dar assistência aos animais órfãos, famintos de rua, os cachorros abandonados, os gatos, entendeu? Você pode dar assistência aos doentes nos hospitais, entendeu? Levar muletas e cadeiras de rodas para os doentes na Santa Casa da Misericórdia em São Paulo. Eles estão precisando de muletas e cadeiras de rodas na traumatologia. Procure assistente social Maria José e leve muletas e cadeiras de rodas, entendeu? Então, tudo que a gente faz de graça, toda boa ação que a gente faz de graça é uma esmola,
é uma obra de caridade. E nós precisamos entender o seguinte: essa prática não pode ser... A gente não pode fazer obras de caridade uma vez na vida e uma vez na morte. Tem que ser uma prática constante, entendeu? Diária. Tem que ser uma prática constante, diária. Porque todos os dias nós pecamos. Então todos os dias nós temos que equilibrar a balança dos pecados, equilibrar os pecados, entendeu? Fazendo obras de caridade. As obras de caridade têm a capacidade de apagar os nossos pecados e perdoar os nossos pecados. Então agora eu vou ler alguns versículos do Novo Testamento confirmando isso. Diz assim, Mateus 25, 31: E tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber. Então perguntaram a Jesus: quando, Senhor? Quando nós fizemos isso? E Jesus dirá: toda vez que você fez a um necessitado, a mim o fizestes. Vem morar comigo, vem para a vida eterna. Compreende, pessoal? Então, eu vou ler mais um versículo do Novo Testamento confirmando isso. Diz assim, 2 Coríntios 9, 9: distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Está compreendendo? Quem pratica o amor, pratica a justiça. Praticar o amor é praticar a justiça, como diz aí esse versículo. A sua justiça permanece para sempre. Vou ler para você mais um versículo que fala sobre isso. Romanos 13, 8: quem pratica o amor cumpriu a lei de Cristo. Então, o que é o amor? O amor é generosidade, empatia, caridade, misericórdia, compaixão, perdão. O amor é perdão, piedade, socorro aos necessitados, afeição, amizade. O amor é amizade, simpatia, filantropia, que é o amor à humanidade, que são obras de caridades. O amor é altruísmo, solidariedade. O amor é união, aproximação, conciliação, harmonia. O amor é paz. O amor é liberdade. O amor é paciência, é atitude, gesto, ação de graça, entendeu? Ações de graças, sem cobrar nada. O amor é praticar esmolas, que é fazer obras de caridade. O amor é praticar a igualdade. E o amor é o cuidado. Cuidar de quê? Cuidar de tudo, cuidar da natureza, cuidar dos mendigos, cuidar dos parentes, cuidar de si mesmo, cuidar dos rios, cuidar do ar para respirar, cuidar das plantas, cuidar de tudo. O amor é cuidado. Sem cuidado não existe amor. Agora eu vou ensinar para vocês o pulo do gato. O pulo do gato. Porque para você fazer obras de caridade, levar comida para os mendigos, cuidar de animais órfãos, famintos de rua, sabe? Você precisa ter dinheiro, né? Custa caro. Mas eu vou ensinar para vocês o pulo do gato. Eu vou ensinar vocês a
fazerem obras de caridade sem dinheiro. Eu cuido de 6 cachorros abandonados. Eu cuido de 6 cachorros abandonados que estavam morrendo de fome pelas ruas, entendeu? Morrendo de fome, abandonados. Foram traídos por seus pais foram abandonados. E eu alimento eles sem gastar nenhum real do bolso, cara. Como eu alimento eles? Eu pego pelancas no açougue, que os açougues jogam fora, as pelancas congeladas. E no meio dessas pelancas vem muita carne boa. A maioria dos açougues não vendem as pelancas, eles jogam no lixo. Eles dão também, se você pedir, eles dão. E eu pego legumes no sacolão, que o sacolão joga fora, no lixo do sacolão, cara. Eles jogam muitos legumes fora, entendeu? Então eles jogam muito legumes fora, legumes de boa qualidade nos sacolões. Sabe? Às vezes está com uma pontinha ruim, é só cortar e aproveitar o resto. Todo tipo de legumes de boa qualidade eles jogam fora. De primeiro eu estava indo no Ceasa de bicicleta, com uma bicicleta de carga. E eu vinha com a bicicleta lotada, com 50, 60 quilos de alimentos que eles jogam fora no Ceasa. Eles jogam caçambas e mais caçambas no lixo, caminhões e caminhões. E eu estava indo no Ceasa buscar esses alimentos que eles jogam fora. Então aí eu cozinho pelancas com legumes. Mas agora eu não estou mais precisando ir no Ceasa, eu pego nos sacolões aqui perto de casa. No sacolão eles jogam de tudo fora, cara. Às vezes, porque tem um negocinho de nada, eles jogam fora. Essa cebola aqui tá perfeita, ó. O sacolão jogou fora. E eles jogam de tudo, cara. É aipim, é batata doce, é cheiro verde. Tudo de boa qualidade, irmão. Aí eu faço aquela sopa bem temperadinha e alimento os animais. Eu também pego pães nas padarias. Eles jogam muitos pães fora, só porque passou um dia, eles jogam fora. Não serve para vender, mas serve para consumir, entendeu? E o que eu faço com esses pães? Eu dou para os pássaros comerem. No telhado aqui da varanda, eu coloco em cima do telhado. Eu trituro eles, entendeu? Trituro. Transformo em farinha de pão. E coloco para os pássaros comerem. Da última vez que eu contei, tinha 42 pássaros comendo aqui no telhado. Então eu cozinho aipim com pelancas. No meio dessas pelancas vem muita carne boa. E assim eu alimento quantos animais eu quiser. Então eu estou cuidando de 6 cachorros abandonados sem gastar nenhum real do bolso, cara. Eles estão tudo gordões. Compreende? Você pode estar buscando alimentos que os mercados jogam fora. Os mercados jogam muita coisa fora. Todo tipo de alimentos, cara. Feijão, arroz, fubá. Eles jogam tudo fora, cara. E, sabe, restaurante também joga muita comida boa fora. A comida que sobra, eles jogam fora, cara. E a comida de boa qualidade, mano.
Está compreendendo como fazer obras de caridade sem dinheiro, cara? Aproveitando comida de boa qualidade que vai para o lixo, através da reciclagem de alimentos. E você pode até alimentar pessoas fazendo reciclagem de alimentos, cara. Você vai no Ceasa e pega lá batata doce que eles jogam fora, aipim, e cozinha, e pode estar matando a fome de alguém, cara, de algum morador de rua também, com legumes, entendeu? Também eu já fiz isso e dá certo. Agora eu vou ensinar vocês outra maneira de fazer obra de caridade sem dinheiro. Vocês estão vendo essas roupas aqui, ó? Roupa de qualidade, ó. Tudo roupa de qualidade, cara. Eu levo muitas roupas para os moradores de rua, entendeu? E onde eu consigo essas roupas de qualidade? No lixo, cara. No lixo, irmão. Sabe, eu ando muito de bicicleta e eu vejo muita roupa jogada no lixo. Roupa usada, mas em bom estado, cara. Aí eu paro a bicicleta, pego aquela roupa, trago para casa, lavo e levo para os moradores de rua, cara. Roupa boa que eles jogam fora, cara. Eles jogam no lixo, mas não tem coragem de levar para os moradores de rua. E agora no final do ano, eles jogam muita coisa no lixo, irmão. Aqui é de mulher, roupa de mulher, ó. Também tem muita mulher morando na rua, precisando de roupas. Que é roupa de mulher que eles jogam no lixo, ó. Eu trago para casa, lavo e levo para os moradores de rua. Então toda vez que você vê roupas jogadas, aproveite essas roupas, cara, e leve para os moradores de rua. É uma maneira de você fazer obras de caridade sem precisar ter dinheiro. Tá vendo? Tudo roupa de qualidade que eles jogam no lixo. Eles jogam no lixo, mas não tem coragem de levar para os moradores de rua, cara. E agora no final do ano, no Natal e no Ano Novo, eles jogam muita coisa na porta de casa, irmão. Sapato, chinelo, sabe? Usados, mas em bom estado. Eu aproveito tudo e levo para os moradores de rua. Está compreendendo como fazer obras de caridade sem dinheiro, cara? Não tem mistério, irmão. Então vou ler para vocês mais um versículo da Bíblia. Dessa vez fala sobre ações de graças. O que é uma ação de graça? É uma boa ação que você faz de graça, sem cobrar nada. Isso que é uma ação de graça. Diz assim: louvarei com um cântico o nome de Deus e o engrandecerei com ação de graças. Isto agrada Deus mais que um touro, mais que um novilho com chifres e cascos. Salmos 69, 30. As ações de graças, a prática de esmolas, a prática de obras de caridade agrada a Deus mais do que sacrifício de animais, entendeu? O que Davi quis dizer, o que Davi ensina. Então, como que eu aprendi a fazer isso? Sabe, eu morei 3 anos na rua, cara, praticamente como um mendigo, irmão, 3 anos.
E foi lá em São Paulo, ali 2019, 2020, 2021. E morando nas ruas, eu procurava comida no lixo. E de tanto procurar comida no lixo, eu percebi uma coisa. Eu percebi que muita comida boa era jogada no lixo. Outra coisa que eu percebi também, que os animais de rua, os pássaros, eram famintos, entendeu? Eles tinham muita fome. Eu percebi isso. Eu me liguei nisso. Então o que eu fiz? Eu encaixei as coisas. Comida boa no lixo. Animais com fome. É só pegar a comida e levar para os animais. Foi o que eu fiz. Eu fiz esse trabalho por mais de 2 anos, lá em São Paulo, no centro de São Paulo, ali no Parque Dom Pedro. Eu morava ali, na rua, debaixo de um viaduto, perto da zona cerealista, da granja cerealista, que é tipo um Ceasa. Lá vende tudo no atacado, grãos, feijão, fubá, arroz, de tudo. Então eu andando por aquelas ruas lá, de noite, quando as lojas estavam fechadas, eu via, cara, muitos sacos de comida no lixo, sacos de 50 quilos. Todo tipo de comida, irmão, feijão, fubá, arroz. E tinha uma loja lá que vendia comida de pássaros no atacado, sacos de 50 quilos. Era alpiste, painço, semente de girassol, arroz com casca, todo tipo de comida de pássaros. Essa loja vendia. Eu passando lá em frente a essa loja, eu vi muitos sacos no lixo. E eu comecei a pegar aquela comida e levar para os animais, para os pássaros, ali no centro de São Paulo. Eu fiz esse trabalho por mais de 2 anos, cara. E aí eu consegui uma bicicleta de carga. Depois eu consegui uma carroça. E eu fiz esse trabalho, cara. Eu alimentava 500 pássaros, amigo. 500 pássaros. A maioria era pombos. Mas tinha todo tipo de pássaros que se alimentavam daquela comida que eu colocava para eles. Em 6 lugares diferentes, nas praças, na rua, nos parques. Eu colocava água e comida. Eu colocava uma vasilha com água para os pássaros beberem e colocava comida para eles. Comida que era jogada no lixo, comida de boa qualidade, entendeu? Então eu pegava aquela comida de pássaros, limpava ela, fazia uma limpeza básica e levava para os animais, cara. Eu fazia aquela limpeza para ver se não tinha veneno no meio, entendeu? E eu fiz esse trabalho por mais de 2 anos, eu alimentava 500 pássaros, cara. Compreende? Então, eu também encontrava muitas roupas jogadas no lixo. Foi aí que eu aprendi a aproveitar todas essas roupas e levar para os moradores de rua. Roupas de boa qualidade, cara. Usadas, mas em bom estado. E eu via muitos cobertores jogados no lixo. Eu pegava esses cobertores e levava para os moradores de rua de madrugada. Está entendendo como fazer obras de caridade sem dinheiro, cara? Só aproveitando o que você encontra pelo caminho. Roupas, comida, cobertores, tudo isso é jogado no lixo. E tudo isso é aproveitável, cara. Sabe, o Brasil é o país da comida, irmão. É o paraíso da comida. Aqui, o tanto de comida que vai para o lixo nesse país, dava para alimentar outro país desse. É muita comida boa que vai para o lixo nesse país, cara.
muito desperdício. Enquanto isso, tem muitos animais morrendo de fome nas praças, cachorros abandonados, pessoas com fome, entendeu? Enquanto vai muita comida para o lixo. Então é possível fazer obras de caridade sem dinheiro, cara. É possível. Beleza, pessoal? Então, essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês aí, ó, sobre a prática de esmolas. O que é praticar esmolas? É fazer todo tipo de obras de caridade. Você pode cortar cabelo de graça, levar roupas para os mendigos, comida, cuidar dos animais órfãos, famintos de rua, dos cachorros abandonados, dos gatos, matar a fome deles. Pode levar muletas e cadeiras de rodas para os doentes nos hospitais, dar assistência aos encarcerados nas prisões, todo tipo de boas ações que você fizer de graça é uma obra de caridade, é uma esmola. Beleza, pessoal? Então, as obras de caridade salvam sim, cara. É relatado no Velho Testamento e é confirmado no Novo. Então, um chinês e um japonês, eles não acreditam em Deus, em Jesus Cristo. Mas se eles praticam o amor, eles vão ser salvos, cara. Por quê? Quem pratica o amor cumpriu a lei de Cristo. Romanos 13:8. Compreende, pessoal? Então, um religioso que frequenta a igreja, que só vive rezando, mas não pratica o amor, não socorre os necessitados, ele não vai receber a bênção de Deus, cara. Mas uma pessoa que não é religioso, não acredita em Deus, em Jesus Cristo, mas pratica o amor, esse vai receber a justificação, entendeu? Compreende? E tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber. Aí perguntaram para Jesus: quando, Senhor? Quando que nós te vimos nu e te vestimos? Nós te vimos doente e te curamos, nós te vimos encarcerado e fomos te visitar. Quando que nós te hospedamos? Aí Jesus vai falar: toda vez que você fez uma obra de caridade, que você fez a um necessitado, a mim o fizestes. Vem morar comigo, vem para a vida eterna. Compreendeu? Isso é relatado no Velho Testamento e é confirmado no Novo. As obras que não salvam são as obras rituais da lei de Moisés, que foram reformadas na lei de Cristo, foram abolidas. Que é dízimo, guardar sábado, todos aqueles rituais lá de animais, guardar festas, todos aqueles rituais lá. Essas obras não salvam, mas obras de caridade salvam sim, cara. As obras de caridade são o amor em prática. O amor em prática, o amor é prática, o amor é atitude, é gesto. O amor não é somente palavras, irmão. Palavras vazias, sentimento vazio. O amor é atitude, é a ação de graça. Compreendeu? Com grande prazer, pessoal, compartilhar conhecimento com vocês. Nós precisamos entender que as obras de caridade têm que ser uma prática constante em nossa vida, diária. Beleza? Foi um grande prazer, pessoal, compartilhar conhecimento com vocês. Até a próxima. Beleza? Guardai-vos de praticar a vossa justiça diante dos homens, para serdes vistos por eles. Do contrário, não recebereis recompensa junto ao vosso Pai, que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não te ponhas a trombetear em público, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, com o propósito de ser glorificados pelos homens. Em verdade vos digo, já receberam sua recompensa. Tu, porém, quando deres esmola, não saiba tua mão esquerda o que faz tua direita, para que tua esmola fique em segredo. E o teu Pai, que vê no segredo, te recompensará. Mateus capítulo 6, versículo 1 ao 4.
Neste vídeo eu dei exemplos de mim mesmo e compartilhei minhas experiências para que você compreenda profundamente a mensagem sobre a prática do amor. Toda a glória seja dada somente a Deus e ao Rei da Glória, Jesus Cristo.